Muitas pessoas pensam em morar no Brasil e, por incrível que pareça, o Brasil é um país ótimo. O número de imigrantes que vieram para cá triplicou na última década. Vieram mais de 1 milhão de imigrantes de 2010 até agora. Só para vocês terem uma ideia, tem mais de 140 mil venezuelanos morando no Brasil. E isso de forma legal, sem contar com os clandestinos. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eliezer Timinak, estou aqui com o Alex e hoje vamos falar dos imigrantes no Brasil. Números, quantos, por que eles vieram e como. Vambora! Tu tá desanimado. Eu tô meio desanimado nesse vídeo aqui porque a gente já tinha gravado esse vídeo, só que a câmera desligou e não salvou. A gente tá gravando pela segunda vez. Vambora! Desde a Segunda Guerra Mundial, nunca se viu tantos problemas migratórios pelo mundo. E isso está acontecendo por diversos motivos, mas a maioria deles é por conta de conflitos políticos e violações aos direitos humanos. Segundo a ONU, existem hoje 280 milhões de imigrantes ao redor do mundo. Ou seja, só para você ter uma comparação, no Brasil existem 210 milhões de habitantes. E ao redor do mundo existem 280 milhões de imigrantes. Então é tipo como se o Brasil inteiro e mais ainda tivesse tipo só de imigração, tá ligado? Só de gente que pede para o parente levar tapioca quando vai visitar. Exatamente, cara, exatamente. Mas recentemente, um dos motivos que ajudaram as pessoas a imigrar foi a tecnologia, que surgiu com a industrialização a partir do século XVIII e se acelerou a partir de novos meios de informação e comunicação. A comunicação é porque o seu parente vai para outro país, ele tem como se comunicar com você e falar, ó, aqui tá bom, hein? Exatamente. Vem pra cá, hein? Exatamente isso. É o que mais acontece, né, cara? Você vai, o lugar é massa mesmo, já fiz uma estabilidade aqui, chama a família inteira, chama mãe, chama pai, chama todo mundo. Aí vai a galera, vai de galera. É que inclusive é o que o Vim Finda tá fazendo, né? O Vim Finda tá falando pra galera, ó, vem aqui pra Portugal, aqui é bom. Exatamente, cara. A geral que eu encontro, tipo, em Londres, Portugal não fui, né? Depois de que meu canal começou a crescer, eu não voltei lá. Mas aqui em Londres, por exemplo, mano, geral que me encontra na rua aqui e fala, ó, vim aqui só por causa de você e tal, assistir seus vídeos, você me motivou a vir pra cá. Então, caraca, mano, quantas pessoas o Vim Finda não ajudou, né, cara? Isso é perigoso, né? Porque se a pessoa vai pro lugar porque você indicou e chega lá uma merda, né? Que ela vai ficar indignada contigo, né? Vai ter que tomar até cuidado, cara, na rua. Exatamente, cara, exatamente. O pior é que a gente tá falando isso pela segunda vez, né, cara? Por que migrar para o Brasil? Quando se fala de Brasil, podemos falar das condições climáticas. No Brasil acontecem poucos desastres ambientais e tem calor quase o ano inteiro. E além disso, o Brasil é um dos poucos países que não tem riscos de desastres naturais, como terremotos e tsunamis, por exemplo. O Brasil não sabe o que são essas paradas. Porque o brasileiro não estuda, né? Por isso que ele não sabe. E só pra você ter uma noção, isso foi o que motivou muito a migração haitiana no Brasil. Os haitianos vieram muito por conta dos terremotos que aconteceram no país deles em 2010. Em 2010, vieram para o Brasil apenas 595 haitianos. Mas esse número subiu para 30 mil em 2014 e em 2015 já tinham mais de 72 mil haitianos no Brasil. Isso é muita coisa. E eles gostaram daqui mesmo, hein? Gostaram. É um clima parecido, né? Galera, gente boa do Brasil e tal. Outro ponto interessante é que você não ouve, por exemplo, falar de guerra no Brasil, o que significa que no Brasil não tem conflitos nem crises políticas com violência. E essas coisas podem acabar com o país. E no Brasil também não tem conflitos religiosos de pessoas que são extremistas. E essa é uma parada muito boa, porque tipo, se tu vai lá nesses países ali das Arábias e tal, os caras são tão extremos de religião que eles fazem tudo pela religião. No Brasil a galera é bem religiosa, só que tipo, não é extremamente igual faz isso. No máximo os caras metem um coquetel molotov lá na porta dos portas dos fundos, né, cara? Aqui no Brasil, quando um crente tá com raiva de você, o que ele faz? Ele fala que você vai pro inferno, hein? Ele te tira do grupo de WhatsApp. Mas aí, até aí tá tranquilo, pô, né? Não vai acontecer nada mesmo. E isso é bom, meus amigos. Isso aí é ótimo. O Brasil recebeu mais de 1 milhão de imigrantes registrados nos últimos 10 anos. Cerca de 60% dessas pessoas ficam no país por 1 ano e alguns meses. E o restante fica por aqui mesmo. Eles gostam do Brasil e continuam no Brasil. O que eu acho que é uma taxa bem alta também, né? 40% continuam no Brasil, né? É, pô. O cara chega aqui, ele só queria vir de passagem. Mas aí ele veio um pastelzinho vendendo ali, já falou, o pastel é bom pra caramba. Exato, cara. Exatamente. Aí alguém já chama ele pra um churrasco na laje. O cara vai ficando, né, mano? E além disso, os brasileiros sempre foram muito receptivos e não tem aquela cultura pesada de discriminar imigrantes. Mas com a chegada dos venezuelanos no Brasil, por exemplo, os brasileiros começaram a ficar mais assustados. E isso fez com que episódios de violência contra venezuelanos e imigrantes acontecessem mais frequentemente. Pô, é exatamente isso, cara. Aqui na Europa tem muita gente que, tipo, discrimina real os imigrantes, cara. Discrimina, tipo,
tipo, pesadaço mesmo. No Brasil, tipo, não sei, tipo, lá em Brasília não tem muito, né? Então realmente não sei como é que é. Mas aqui é real, mano. Aqui é bem sinistro mesmo. Eu acho que a Europa é mais cultural, né? A galera tem preconceito com imigrante, é uma coisa triste, mas é real, né? Aqui no Brasil foi mais recentemente. Começaram a fazer isso com venezuelano, com boliviano, com haitiano também. Exatamente. E o que geralmente esses imigrantes estão fazendo no Brasil é trabalhando em subempregos e enviando dinheiro para a família no país de origem. Em El Salvador, por exemplo, 15% da renda do país vem de pessoas que moram fora e trazem dinheiro para dentro do país. Interessante, né? Interessante. Tu viu que o El Salvador adotou o Bitcoin, né, mano? Faz sentido, né, cara? Porque os caras estão sempre mandando dinheiro pro país deles, né? Exatamente. Bitcoin, mano, bonzinho. É massa demais, hein? Vamos lá, Bitcoin. Agora eu vou falar das diversas nacionalidades que já imigraram para o Brasil e contar um pouco da história da vinda deles para cá. Porque os italianos foram para o Brasil. A imigração italiana no Brasil foi por volta de 1870, por conta das transformações e conflitos socioeconômicos que afetaram a divisão de terras no país. Depois de um período de mais de 20 anos lutando para unificar o país, os italianos, que particularmente viviam em área rural e mais pobre, tinham dificuldade de sobreviver nas suas pequenas propriedades e, portanto, a imigração, além de ser estimulada pelo governo, foi também uma solução de sobrevivência para famílias. Caraca, a imigração foi estimulada pelo governo, mano, olha só. E por conta disso, 52 milhões de italianos foram embora do país. E isso entre os anos 1860 e 1920. E hoje no Brasil vivem cerca de 30 milhões de descendentes de italianos, que dá quase 15% da população do Brasil. Caraca, hein, mano. É muito descendente de italiano. Não, e outra coisa, 52 milhões de italianos saíram da Itália, cara. Cara, isso é muita gente. Por isso que no mundo inteiro tem pizza hoje, né? Exatamente, cara. Os caras levaram pizza pro mundo inteiro. Tipo, foram embora espalhando a pizza, espalhando a comida deles, né? É, pô. Na cultura mesmo de entregador de pizza, né? Só que eles foram entregar a pizza muito longe, né? Exatamente, cara. Porque os japoneses vieram para o Brasil. A vinda dos japoneses para o Brasil foi um acordo entre o Japão e o Brasil. O Brasil necessitava de pessoas para trabalharem nas fazendas de café e já o Japão tinha muitas pessoas desempregadas. Com isso, os japoneses fizeram um acordo com o Brasil e vieram para o país em 1908. E em 6 anos após esse acordo, já tinham cerca de 10 mil japoneses trabalhando só em São Paulo. Lá na Liberdade, né? Os caras tudo lá na Liberdade fazendo um sushizinho, né? Mas hoje, meu amigo, os números impressionam. Hoje, no Brasil, existem mais de 1,7 milhões de japoneses e descendentes de japoneses. E isso dá aí quase 1% da população do Brasil. Caraca, é muita gente, hein, mano? É muito japonês, hein, cara? Por isso que tá difícil passar no vestibular, pô. É verdade, né, cara? O Brasil é uma mistura, né? Por isso que é uma mistura o Brasil. Porque os africanos vieram para o Brasil. Eu sei que a África é um continente, só que, tipo, vários africanos de vários países da África vieram para o Brasil. E por quê? Isso aconteceu por conta da escravidão que existia no Brasil. Durante o período do tráfico negreiro, do século XVI ao XIX, chegaram de cerca de 4 milhões de negros trazidos da África para serem escravizados. Caraca, muita gente, né, cara? Sinistro, hein? O africano contribuiu muito para o desenvolvimento populacional e econômico do Brasil e tornou-se parte inseparável do povo brasileiro. E com o tempo, os africanos se espalharam por todo o território brasileiro, em fazendas de açúcar, fazendas de criação, arraiais de mineração, sítios extrativos, plantações de algodão e vários outros lugares. Hoje vivem 35 mil pessoas de origem africana no Brasil, mas isso são pessoas que nasceram na África e vieram pra cá, porque segundo o IBGE, cerca de 45% da população brasileira é formada por afro-brasileiros. Quase a metade, cara. Olha só que incrível. É, cara, a influência que tem a imigração, né, cara? Caraca, que sinistro, hein, cara? Um pouquinho de cada lado, hein? E falando de todas as nacionalidades juntas, nos últimos 2 séculos, mais de 7,5 milhões de imigrantes vieram para o Brasil, e isso representa cerca de 3,5% da população brasileira. E isso desconsiderando descendentes e pessoas que vieram de forma ilegal, o que é bastante gente, cara. Se você parar pra pensar que o Brasil nem é um país assim tão alvo, né, de imigração, tem esse tanto de gente, né? Porque nos Estados Unidos deve ter muito mais, porque lá Nossa. é comum, né? Deixa eu ver aqui os Estados Unidos aqui rapidão. Caraca, mano. Chuta o número aí de imigrantes nos Estados Unidos. 30 milhões. 47 milhões, cara. Caraca, isso hoje... Caraca, né? Mano. Hoje, 47 milhões de imigrantes nos Estados Unidos. Isso é muita gente, cara. Isso é 1/6 do país, né? Caraca, muita gente, mano. Muita gente mesmo. Tem que fazer um vídeo depois de imigrantes nos Estados Unidos, em todas as ondas. Isso seria interessante, porque no Brasil tem muito, só que a gente pensava que era muito, né? Mas só que não é, né, cara? 47 milhões tá nos Estados Unidos, né, cara? E 1 milhão deles é brasileiro, né? Esses brasileiros que foram abriram espaço
espaço aqui, né, no Brasil pra virem outros imigrantes pra cá, né? É assim que funciona, cara. O mundo é assim, tipo, tu vai pro... Ó, o brasileiro quer ir pra Portugal, o português quer ir pra Inglaterra. O inglês não quer sair da Inglaterra porque ganha bem, né? Mas, tipo... E assim, cara, o mundo é assim. E outra coisa que é imigrante aqui é esse canal, rapaz. Porque vocês estão vendo aqui, é outro cenário aqui e ele tá sempre mudando de cenário, sempre mudando de país, sempre mudando de situação, rapaz. Então dá um like, se inscreva aí pra apoiar a imigração aqui desse canal aqui, que a gente vai imigrar da plaquinha de prata pra plaquinha de ouro do YouTube, pra 1 milhão de inscritos. Então, até mais, rapaz. Até amanhã!